Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Daniel e o motivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo é porque esse vídeo aqui ele é um trabalho, né, da faculdade que eu estudo. Eu me pediram para fazer um trabalho, falar um pouco a respeito de um tema que é um tema muito atual, né, embora tenha sido falado pelo filósofo Yang Chung. É um tema que eu vejo ele como muito atual e estar estudando a respeito desse assunto tem me proporcionado muito aprendizado, né? Bastante conhecimento dessa área, porque é algo que eu não tinha parado para analisar, para pensar. E aí quando comecei a ler esse livro é, a respeito desse tema, eu vi que é um tema que ele deveria ser mais explorado nas igrejas, nas escolas, na sociedade, né? Porque é um tema que é para a gente parar para refletir mesmo sobre ele, né? Que é sobre a sociedade do desempenho, né? Sabemos que como sociedade, né, somos diversas pessoas, né? Estamos entre, na verdade, diversas pessoas e cada pessoa tem um objetivo, né? E às vezes os objetivos das pessoas ele acabam se coincidindo, né? Às vezes muitas pessoas desejam alcançar a mesma coisa. E o que vai acontecer? Vai acontecer ali uma concorrência, uma disputa, né? Assim como acontece nos concursos públicos, muitas pessoas desejam chegar a uma posição, a passar no concurso, e sabemos que, embora muitas pessoas possam passar, nem todos vão conseguir. Só que vão conseguir ser chamados para poder fazer parte daquele emprego, daquela área ali que ele estudou para poder estar, vai ser as pessoas que estiverem com as melhores notas, com as melhores classificações, irão ser chamadas. Então, no meio da sociedade sempre vai existir as disputas, né? As concorrência para poder chegar a um determinado lugar. E essa disputa, ela tem o seu lado positivo, né? E o seu lado negativo, porque como positivo é muito bom a pessoa estudar e conseguir passar numa prova que ela estudou para fazer. E por outro lado, nós sabemos que tem o seu lado que a pessoa se desgasta, entendeu? Que ela gasta dinheiro, que ela gasta tempo, entendeu? Que ela se estressa, que às vezes, depois de tanto estudar, ela não consegue passar. E aquilo pode ocasionar, se aquela pessoa não tiver um bom preparo emocional, um certo problema, seja da área emocional, seja na área física, e a vida acaba se tornando assim, sempre uma corrida, né? Eu trabalhei numa empresa que era uma metalúrgica, e lá também existia sempre a finalidade de estar sempre melhorando, de estar sempre a melhor empresa, os seus funcionários sempre serem os melhores. E ali aquela empresa sempre comprava os melhores maquinários da época, né? E botava sempre seus funcionários para poder estar fazendo curso, para se qualificar. E às vezes tinha um funcionário que trabalhava ali durante o dia e depois na hora de ir para casa, no lugar de ir para sua casa, eles iam para algum curso para poder se qualificar, um Senai, uma faculdade, seja o que fosse, e sempre estava nessa corrida e ficava essa vida nessa corrida toda, sempre procurando se qualificar. Às vezes as empresas também tinham seus cursos dentro das empresas após o turno de trabalho, e era sempre essa disputa, né? E isso às vezes trazia até problemas, porque as pessoas elas se cobravam muito, elas entendiam que elas precisavam estar sempre sendo melhor, sempre estar entre as melhores, porque para poder se manter naquela empresa, ou então porque eles queriam chegar mais longe dentro daquela empresa, e às vezes deixavam a desejar nas suas casas, deixavam a desejar no cuidado com a sua própria saúde, o exercício físico, ou de ir no médico, porque estava sempre correndo, não tinha tempo para nada. E isso acabava se tornando uma coisa que não era tão positiva. E nós sabemos que a igreja também, como sociedade, ela é composta por pessoas.
E essas pessoas que estão nessas empresas, essas pessoas que estão estudando para passar em concurso público, também são pessoas que estão dentro da igreja, né? São essas pessoas que também fazem parte da igreja. E essas pessoas, às vezes, elas estão dentro da igreja e entendem que para poder fazer a vontade de Deus, estar agradando a Deus, precisam estar fazendo muita coisa. E às vezes uma pessoa dentro da igreja, ela exerce diversas funções, diversos ministérios, lideram diversos departamentos, porque elas entendem que agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, significa estar fazendo muita coisa dentro da igreja. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30, ele vem falando muito a respeito disso. O versículo 28 diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já no versículo 30 diz: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que às vezes as pessoas elas estão bastante equivocadas concernente o que é fazer aquilo que Deus quer, né? Elas entendem que é fazer muita coisa, quando a Bíblia diz que o jugo e o fardo, nós sabemos que essa palavra jugo e fardo ela está ligada a coisas difíceis, coisas pesadas, coisas que são complicadas de fazer, né? É como alguém que pega um saco de cimento, ele não consegue, ele pode até pegar um saco de cimento, segurar por um determinado tempo, levar até um certo lugar, mas chega uma hora que aquela pessoa não consegue sustentar aquele saco de cimento por muitas horas. Por quê? Porque aquilo acaba se tornando um fardo pesado, né? E a Bíblia diz que o fardo de Deus, ele é leve. Então aquilo que humanamente nós olhamos como pesado, a Bíblia diz que o fardo de Deus ele é leve, né? O jugo dele é suave. Então, às vezes as pessoas elas estão errando na questão de interpretar isso, entendendo que tem que se fazer muita coisa e às vezes essas muitas coisas que as pessoas fazem acabam deixando de lado outras porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então se dedicam tanto ali acreditando que estão fazendo a vontade de Deus, né, a obra de Deus, que acaba deixando a desejar em casa, acaba deixando a desejar no meio da família. E isso vem acarretando diversos problemas no meio da família, problemas emocionais com a própria pessoa que está ali fazendo aquilo, porque chega uma hora que ela está esgotada, chega uma hora que ela está cansada, fatigada daquela situação, quando na verdade Deus nos chamou para poder viver uma vida de tranquilidade, né? Porque o Evangelho, a Bíblia diz que ele é tranquilo, né? Fazer a vontade de Deus é tranquilo. Só que nós precisamos abrir mão de algumas coisas que desagradam a Deus para poder fazer o que Ele quer, né? Sendo que essas coisas são coisas que vai trazer, que nós temos que abrir mão, são coisas que não vai trazer benefício nenhum, né? Porque se nós abrimos mão porque Deus quer, é porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para a gente, e Ele tem o melhor para cada um de nós. E Ele diz que nós devemos chegar até Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele vai nos aliviar. Então a intenção de Deus ela nunca é ser pesado. Na verdade, é trazer alívio, paz, segurança, tranquilidade para cada um de nós, né? Então, como uma orientação pastoral, conforme foi pedida para estar falando aqui no mapa, que eu daria é que o Evangelho ele é leve, ele é tranquilo, né? Ele é suave, e a intenção de Deus é sempre o bem da humanidade, jamais trazer alguma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo em qualquer área da vida, seja emocional, seja física, seja no meio da família, né? A intenção de Deus não é essa, a intenção de Deus é sempre trazer a comunhão, a paz, a alegria, e é isso que eu tenho para deixar como teria para deixar como uma orientação pastoral, né? E até a próxima e obrigado aí, né?